Olá, programadores. Como estão vocês? Nesta aula, falaremos sobre as variáveis que podem ser utilizadas no desenvolvimento de programas de computador. A todo momento, durante a execução de qualquer tipo de programa, computadores estão sendo manipulados, informações que são representadas pelos diferentes tipos de dados, para que o computador não esqueça das informações contidas em dados. É necessário guardá-los em sua memória. As variáveis guardam informações sobre os dados. Seu conteúdo estão sendo manipulados como se fossem gavetas que podem armazenar vários tipos de objetos. Conforme o exemplo mostrado na figura, na memória que seria nosso armário, existem inúmeras gavetas. Essas gavetas guardam dados que seriam as nossas roupas. No entanto, precisamos diferenciá-las, porque é feito por meio de identificador, que seriam as etiquetas, uma variável. Então, é uma identidade destinada a guardar uma informação na memória. Basicamente, uma variável possui três atributos: nome, um tipo de dados associado à mesma, informação por ela guardada. Para que consigamos atribuir certo valor a uma variável, ou seja, guardar um objeto em uma certa gaveta, devemos usar comandos de atribuição. O comando de atribuição permite nos fornecer um valor a uma certa variável, onde o tipo dessa informação deve ser compatível ou o tipo da variável, ou seja, somente podemos atribuir um valor a uma variável do tipo lógico. Por exemplo, a seguir temos um exemplo de atribuição de variáveis, onde vemos duas sínteses diferentes. Vale ressaltar que assim, sínteses podem se modificar dependendo da linguagem de programação utilizada. Aqui estamos usando a síntese do código. Algumas regras que devem ser seguidas para a definição do nome de uma variável que não haja problemas na execução do algoritmo. A seguir, irei mostrar 4 regras que devem ser seguidas para a declaração de variáveis no desenvolvimento de um algoritmo, independente da linguagem de programação escolhida. Mas jamais devem começar por um número. Aqui temos exemplos de nomes de variáveis que podem ser usadas, que são válidas. Regra 2. Não pode conter espaços em branco. Exemplo, casa, espaço 21. Inválido. Observação: utilizar o caractere underline para separar. Exemplo, casa underline 21, válido. Enfim, os caracteres especiais utilizados. Mais uma regra: não pode conter caracteres especiais. Exemplo, como arroba, hashtag, exclamação e etc. Quarto, não pode ser uma palavra reservada da linguagem. Exemplo, while, for, bem-vindo, entre outros. Cada linguagem usa palavras que são reservadas. Aqui temos alguns exemplos para palavras que estão reservadas em algumas linguagens. Como foi dito no quarto. Temos aqui também exemplos de variáveis onde estão sendo mostrados o porquê de algumas serem válidas
para que vocês possam ver na prática isso que estamos falando. Exemplo, salário, tá certo. 51.000, errado, começou com o número Covid-19, certo. O vírus, errado, contém um caractere espaço em branco. Hora barra aula, errado, contém um caractere barra. Hora, underline, aula, certo. Underline, idade, errado, não começou com uma letra. Além disso, devemos também tomar alguns cuidados na declaração das variáveis, como a palavra var é usada uma única vez a definição de variáveis. Não houver mais de uma variável do mesmo tipo, podem ser definidas de uma única linha. Basta separar cada uma delas por linha. No entanto, se usarmos em linhas separadas, também não há problema. E há tipos diferentes de variáveis. Cada tipo deve ser decorado em linhas diferentes. Aí sim é uma regra. Outras considerações importantes que também temos que atentar como uma variável pode assumir valores diferentes, mas só pode armazenar um valor a cada instante. Seu conteúdo pode mudar ao longo do tempo de execução do algoritmo, e todas as variáveis utilizadas ao algoritmo devem ser definidas antes de serem utilizadas. Um exemplo, declaramos 4 variáveis de um algoritmo do tipo Portugal. Uma variável nome, que é capaz de armazenar dados do tipo texto. A variável idade, que é capaz de armazenar o número inteiro. A variável salário, que é capaz de armazenar um número real. E a variável que tem filhos, que é capaz de armazenar uma informação lógica. Assim, e passos para vocês. Algumas dicas também são importantes para o uso de variáveis, entre elas a personalização dos nomes, pois isso ajudará no entendimento do algoritmo, especialmente para quem lê, tornando autoexplicável. Temos aqui, então, exemplos de nomes de variáveis que são usadas para a definição do salário do mês de janeiro. Número de telefone. Então, a personalização é algo bem importante. Além disso, apesar de não haver limitações para a quantidade de caracteres que compõem o nome de uma variável, não alongue desnecessariamente os nomes como este, por exemplo. Salário do mês de janeiro com desconto. Procure simplificar este nome. Outra dica é utilizar o nome de variável ou mais de uma palavra separadas com o caractere underline. E por último, ao declarar as variáveis de um algoritmo, primeiro analise o problema, depois defina a quantidade da entrada e saída e o tipo de cada um, para então criar os identificadores. Além das variáveis e algoritmos, também lidamos com constantes, que são valores fixos ou estão inscritos no programa de forma literal que não se modificam ao longo do programa. Vale ressaltar que cada linguagem de programação possui regras específicas sobre o uso e declaração da variável. No entanto, a finalidade é a mesma para todas. Revisando a aula de hoje, vimos então que as variáveis são locais onde armazenam os valores da memória do computador. Toda variável é caracterizada por um nome que a identifique.
o programa por um tipo de que determine o que pode ser armazenado na variável, uma informação em si. Em constante é um valor fixo que não se modifica ao longo da execução do programa. Como sugestão para um melhor entendimento e que a fixação do conteúdo proponha que você explore com como as variáveis são tratadas em outras linguagens que você conhece ou tem curiosidade de conhecer. Espero que o conteúdo abordado nessa aula tenha ficado claro e bem compreendido. Caso você possua alguma dúvida, que assista o vídeo quantas vezes achar necessário. Abraços e vamos para a próxima.